Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de Firewall, né? Esse vídeo faz parte integrante aí do treinamento Firewall, onde a gente vai estar vendo o QoS. Estou disponibilizando ele open, aberto aí no YouTube para a galera, né? Nessa aula aqui a gente vai estar vendo uma parte de controle de tráfego, né? Onde a gente vai utilizar o algoritmo HTB, né? Para filtrar o pacote utilizando também o IPTables. O IPTables vai fazer a filtragem e o HTB vai fazer o controle, né, desse tráfego aí. Né? Nesse conteúdo a gente vai estar vendo aí, conhecendo HTB, os elementos de controle de tráfego, elementos como ocorre o QoS, elementos do HTB, usando o HTB, o Traffic Control e vinculando esse tráfego através do IPTables. Bom, vamos lá. No HTB existem vários algoritmos, né? No post que eu havia colocado lá no meu blog, vocês podem estar visualizando alguns deles aí. São vários algoritmos, alguns trabalham com classe less, outros com classe full, né? O HTB é um de classe full, né? A diferença maior entre eles é o classe less e classe full, é que eu posso ter uma hierarquia dentro do meu algoritmo, né? Então eu posso criar uma classe, dentro dessa classe criar classes filhas, né? E aí fazer vínculos de largura de banda, né, nessas classes filhas, enquanto no classless eu não consigo fazer isso, né, tem que tratar diretamente. Né. O HTB ele veio para substituir o CBQ. O CBQ também é um algoritmo classless, classful, desculpe, né, onde você consegue fazer o controle de banda. O algoritmo para controlar a largura de banda do Linux ele veio como substituto, né, mais rápido, compreensível e intuitivo ao CBQ. Com o HTB é possível dividir o link físico em links simulados, né, na realidade, não simulador, links simulados, e decidir qual link será usado para determinado pacote. Né? HTB é implementado através do Traffic Control, que é uma ferramenta, né, do Linux, né, através de classes e classes filhos. Elementos de controle de um tráfego. Né? Como é que funciona o tráfego? Né? O QoS é implementado através do Traffic Control utilizando componentes diferentes, entre eles Key Disciplines, né, que são as nossas KDisks, onde eu implemento a raiz do meu controle, né? Seria o processo principal aí. Imagine que eu tenho um processo pai, um processo que gera outros processos. Então esses processos são filhos, né? Então esse processo é o pai e vão ter vários processos filhos que podem por sua vez gerar mais processos filhos, né? Então o KDisk é o processo principal onde eu informo qual algoritmo que eu vou estar utilizando e qual interface que eu vou estar utilizando, né? A única obrigatória dele é que o nome dele, né, que é o handler, que a gente vai ver posteriormente, termine com 0, né? Então, o que diz que é o algoritmo que controla o enfileiramento de envio de pacotes. As classes representam as entidades de classificação desse pacote. Cada classe pode estar associada a uma QDisk. Então, dentro de uma QDisk, eu vou ter, né, que é o meu algoritmo principal, a raiz do meu QoS, eu vou ter minhas classes dentro dela. Dentro dessas classes, eu posso estar subdividindo, né, a largura de banda entre elas aí. Ok? Posso até utilizar, mesclar outros algoritmos, né, algoritmo classless junto com classful. Né? A gente não vai chegar a abordar isso. Não vamos abordar filter e policies, eu vou falar um pouquinho, mas não vamos estar abordando. Esse conteúdo é abordado amplamente no meu livro, né, Controle de Redes, que, diga de passagem, está sofrendo aí uma alteração, onde eu vou estar implementando aí a parte de VPN nele também. Né? Acredito que coisa de mais uns 15 dias a um mês eu termine, já esteja sendo comercializado novamente, porque a versão anterior está esgotada, né? Filters utilizados para classificar os pacotes e atribuir a classe. Aqui é realmente como o nome diz, eu faço um filtro, né, e encaminho diretamente para a classe. Eu posso filtrar os pacotes de várias formas, entre elas eu posso usar os filters diretamente do Traffic Control, eu posso utilizar o Classify, que é um alvo do IPTables, né, para classificar e enviar para uma classe específica dentro do meu QoS. Ou ainda eu posso usar o setmark do IPTables e aí usar o IPRule para fazer esse encaminhamento também. Né? São várias formas que possíveis, mas a gente vai estar utilizando aqui o Classify, que é o mais facinho. Policers são utilizados para evitar que o tráfego associado a cada filtro ultrapasse limites pré-determinados. Então ele vai policiar também, não vamos estar abordando, né? Então um exemplo aqui de como funciona, né? Aqui diz que é a principal, que é esse cara aqui. Aqui eu informo qual é o algoritmo. Eu vou ter meus filtros, se for o caso, né? No meu caso eu não vou ter filtros. Quem vai filtrar aqui vai fazer esse papel aqui é o IPTables, que vai enviar para a classe e aí para a fila corretamente. Então assim que ocorre todo esse QoS.
Uma coisa muito importante é onde ocorre o QoS para você controlar. Então, qual dispositivo que você vai utilizar? Interface de internet ou interface de rede? Na hora de você fazer o controle, se você quer fazer controle de upload, você tem que usar a interface de internet. Então, lá no HTB, na minha QDisk principal, eu vou informar que estou usando essa interface, né, através da sintaxe, né, dev, ETH0, ETH1. No nosso caso aqui, no exemplo prático, eu vou estar utilizando aqui ETH0 e na parte de rede interna ETH1. Mas depois eu vou estar falando a respeito disso novamente. O controle de download, que é o que mais importa normalmente para a gente, é feito na interface de rede interna, tá? É nela que eu vou fazer esse controle aí. Muito importante não esquecer isso, porque senão, se acabar, o pessoal imagina que como vem download, vem da internet, eu vou controlar aqui na internet. Não é, controla aqui diretamente na rede interna. É bem comum, inclusive no pfSense também a gente utiliza esse conceito, tá? Elementos do HTB, alguns itens que a gente usa na sintaxe dele, né? Root é a minha classe principal, é a minha raiz, novamente informando, né? É a QDisk, eu uso ela na QDisk, né? É utilizado para criar a regra inicial, do qual informa qual algoritmo principal, né? E informamos também onde será utilizado no caso HTB. Recebe uma numeração, 1 ponto ou 1.0, né? Obrigatoriamente ele vai colocar o 0 aqui. Classes são os locais onde distribuiremos a largura de banda. A primeira classe recebe o valor 1.1 herdando, né, do 1.0, ou na realidade, né, só sendo um fork do root. Então, vem o root, depois vem uma classe. Normalmente eu crio uma classe default, desculpe, na realidade uma classe padrão, onde vai ter toda a largura de banda. E depois disso é que eu vou criar as outras classes dentro dessa classe, né, para controlar aí a largura de banda propriamente dito, né? Parent é parente, né? Como o nome diz, eu tenho que informar de onde ele está herdando, de onde ele está vindo, né? Então nessa classe inicial eu falo, ó, eu estou herdando do 1.0. Aí nas outras classes que eu vou citar posteriormente, eu vou falar, estou herdando da classe 1.1 e assim sucessivamente, né? Classe ID é o nome que eu vou dar para essas classes, né? É onde eu informo o nome da classe, como dito anteriormente. Na primeira será 1.1, depois por aí sucessivamente. Então a sintaxe está aqui, a gente não vai estar utilizando tudo isso. Vou fazer o mais simples possível, mas aqui eu vou informar traffic control, eu posso estar adicionando, removendo, listando, né? É add para adicionar, del para deletar, show para listar, entre outras aí. Adiciona para mim uma QDisk no dispositivo DevETH0, que é raiz, e o nome dela vai ser 1 ponto, 2 pontos e o algoritmo HTB. Então essa é a primeira que a gente insere aqui. Aí depois as das classes, né? Então vai depender da classe que eu vou estar utilizando. Por exemplo, aqui eu estou utilizando, né, a primeira classe, que seria a classe principal. Adiciona para mim uma classe, tclass_add, no dispositivo DevETH0. O parente é 1.0, que é justamente o anterior que está aqui em cima. E o nome dela vai ser 1.1. Algoritmo HTB, velocidade que ela vai estar utilizando. Eu falo rate, qual que é a velocidade. Sail, qual a velocidade máxima que ela pode chegar, se for o caso, né? Se eu não quero que ela tenha velocidade dinâmica, por exemplo, eu quero que a velocidade dela seja 1 mega, mas se caso estiver sobrando o link, ele pode chegar a 3 megas, então eu usaria o sail. Agora, se eu não quiser que ele aumente, né, pegue emprestado, né, largura de banda de outras classes, eu paro aqui, né, no rate. Rate e põe a velocidade. Burst eu não vou estar falando, na realidade são fluxos, né, quanto que eu posso enviar dentro desse burst. E a prioridade, se for o caso, quanto menor o número, maior a prioridade. Também a gente não vai estar usando nesse caso aqui, né. Unidades de medida, isso é muito importante, né, conforme você vai trabalhar, porque alguns softwares eles te trazem em kbytes por segundo, outros te trazem kbits por segundo, né. Então, qual que é a diferença entre um e outro? Então, para você poder fazer o cálculo, por exemplo, o wget ele traz em kbytes. Só que na hora de eu visualizar as minhas entradas, por exemplo, eu coloco em kbits ou megabits. Então, o valor, pode confundir, por veremos, é 1 byte igual a 8 bits. Então, logicamente, se eu tenho 250 kbits, eu vou ter quantos kbytes? Eu vou dividir por 8, né? Então, eu vou ter em kbytes aqui 21 e vice-versa, né? 21 kbytes dão quantos kbits? Eu multiplico por 8.
Então o wget, por exemplo, você vai ter que multiplicar por 8, né? E o tráfego e o iptraf, né, eu teria que dividir por 8 para chegar na velocidade em kbytes. O TC segue as seguintes convenções: mbps é igual a megabytes por segundo, né? Então, a kbytes por segundo e bytes por segundo. Então, quando eu falo de mbps, quando eu falo por segundo, eu estou atuando nessa faixa aqui. E quando eu falo megabit, eu estou atuando nessa outra faixa aqui, de kbits, né? E não kbytes. Né? Aqui no nosso caso a gente vai usar o megabit. Aí nós iremos usar o bit, tendo em vista que o iptraf nos mostra esses valores em bit, enquanto o wget me mostra em bytes, mas o próprio TC me mostra em bits também. Tá aqui um exemplo de aplicação, né? Como é que eu uso isso daí? Para usar isso daqui, eu estou dando um exemplo aqui de 10 megabits, né? Mais ou menos 1 megabyte, né? É um pouco menor que isso, né? Um pouco maior que isso, dá um ponto, é só a gente fazer um cálculo aqui bem rápido, né? Vamos pegar 10 mega dividir por 8, você vai ter 1.25 aí. Para download, né? Separemos o tráfego da seguinte forma, né? A primeira, eu vou criar minha QDisk é uma classe principal com o valor total do meu link, eu posso colocar até a mais, posso colocar 100 megabits, não teria nenhum problema. E aí para classe 1.10, 1.20, 1.30 eu vou ter as seguintes informações. Classe 1.10 eu quero filtrar HTTP, HTTPS, classe 1.20 SMTP, lembrando, né, que ela está herdando aqui, né? Eu vou ter que falar que o parente dela é 1.1. Estou herdando aqui a classe 1.20. Estou herdando a classe 1.1, eu quero filtrar aqui SMTP e POP, e a default que eu informo aqui no começo do meu próprio HTTP, eu informo qual que é a minha classe default, tá? Que vai ser a 1.30, default 30. E para cada um deles eu quero aqui um rate de 4.000, um rate de 8.000 bits por segundo, né? Que na realidade eu só informo 4 mbit, 8 mbit, e a classe default 2.000 bits. Então vamos ver, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou iniciar colocando aí minha fila principal, né? Criando a minha fila na realidade, né? TC QDisk ADD, o device vai ser o ETH1 no meu caso, né? Que é a minha rede interna. Root raiz, handler, o nome dela vai ser 1.0, vou usar o HTB. E a minha classe padrão é a 30, ou seja, a 1.30, né? Que vai dar aqui o 1. E vou criar aqui minha classe principal. Class Add cria para mim no dispositivo ETH1, o parente dela é 1.0, que é a minha raiz QDisk. O Class ID, o nome dela vai ser 1.1, HTB também, e a velocidade dela máxima vai ser 100 megabits por segundo, né? Aqui, não importa se você tem 100 megabits de fato, né? Se você controlar, você pode até perder a largura de banda, né? Então você tem que colocar o exato que você tem, ou mais, né? Então coloca aqui, eu coloquei o valor da interface para não ter nenhum problema. Então eu consigo, em determinadas ocasiões, chegar ao valor máximo, né? Eu poderia falar que o default não passa por nenhum valor, é os 100 megas, né? Um exemplo, né? Agora iremos dividir a largura de banda, né? Através de novas classes. Então class add adiciona a nova classe no dispositivo ETH0, cujo parente é 1.1, pode ver que para todas as três o parente é 1.1. Class add 1.10, 1.20, 1.30, todos HTB. E aqui que eu vou fazer a minha configuração. Rate 4 megabytes, isso aqui não teria que ter, já que eu não quero que ele passe de 4 megabytes. Aqui na segunda, a 1.20, que é o SMTP e o POP, então na primeira HTTP e HTTPS, na segunda o POP e o SMTP, o nome dela é 1.20, eu quero que ela chegue até, a velocidade seja 8 MB, mas ele chega a 10 megabits por segundo. Por fim, aqui eu tenho a 1.30, que é a default eu deixei aqui com 2 megas e um seio, né, uma velocidade máxima aqui de 3 megas. Então aqui eu criei todas as minhas classes já, né? Para visualizar, eu poderia usar já os comandos TC Traffic Control, né? QDisk Show. É bom informar aqui o dispositivo, né? Posso visualizar detalhes, né? Por exemplo, o tráfego que está passando em cada uma, utilizando a opção "-S". E para ver o tráfego propriamente, o iptraf. Uma vez criada essas regras, agora eu tenho que filtrar os meus pacotes, né? Então para isso eu vou usar o iptables. Lembrando
Para eu usar o alvo Classify, que já encaminha diretamente para minha classe específica, né, para minha fila específica, eu tenho que usar na Mangle, tá? Tá errado aqui, né, Nath? Não. Mangle. E Mangle. Então lá, iptables menos a Mangle está passando, né? Não estou fazendo tratamento input-output, estou fazendo tratamento que está passando. Lembrando que ele verifica na interface de rede interna, então eu vou pegar o retorno das minhas solicitações, ou seja, eu solicitei um download, ele está voltando com origem em uma porta específica, né? Então aqui protocolo TCP, porta de origem 80, ou seja, uma resposta, né? Eu estou fazendo download via HTTP ou FTP, então seria a porta de origem. E a interface de entrada, agora a minha interface de internet, né? Está entrando pela internet, mas a origem é a porta, né, que foi solicitada a conexão. Eu quero classificar e jogar ele para, no caso aqui, a 80 e a 443, eu estou jogando para fila 110 e o 25 e 110, que é POP SMTP. Obviamente a gente não usa mais a 25, né, 587 aí, que é o padrão brasileiro agora. É só estar alterando isso aí, não tem nenhum problema. Estou mandando aqui para 120 na realidade, né? 120 para uma e 120 para outra. Ok? Então aqui eu consigo filtrar automaticamente, eles vão ser encaminhados para suas classes. E como a gente viu, a classe 110 está com 4 megabits. A classe 120 com 8 megabits. E o default que não for filtrado aqui, ou seja, qualquer outro tráfego, vai cair diretamente na 1.30. Então, eu coloquei no meu post, mas só para lembrar como que deve ser feito aqui então. O que você vai fazer para filtrar? Primeira coisa, criar a fila principal, né? Que é a QDISC, onde eu informo o protocolo, o algoritmo. Crio a classe principal, onde eu informo o valor do link. Crio as classes auxiliares, né? Onde separo as bandas que eu quero utilizar e depois vinculo, né, os pacotes às classes auxiliares ou filas, né? Através de iptable. Então são 4 passos. Na realidade é simples, não é difícil, né? Tendo todo o conceito, né, que a gente visualizou agora, fica fácil estar criando. Então você vai criar a QDISC principal, depois você vai criar a classe principal, informando qual que é o valor do link. Aqui na primeira QDISC eu tenho que informar qual que é o algoritmo, HTB que a gente está vendo. No post eu cito mais alguns, mas o HTB é bem fácil de mexer em relação aos outros. Crio aí as classes auxiliares, onde eu falo qual vai ser a largura de banda para cada classe. E depois eu vinculo, né, os pacotes a essas classes, né? Ou seja, cada pacote vai ter uma largura de banda específica através do iptables. Ok? Então vamos ver na prática como que funciona isso. Na prática eu tenho um firewall rodando já aqui. Esse firewall está com a internet setada já. E a interface interna 10.0.0.1/24, tá? Já criei a regra para compartilhar, usando o Masquerade, né? Encaminhando aí o proc. Então já está pronto, né? Meu firewall está pronto, só está sem QoS. O cliente aqui está utilizando 10.0.02/24, apontando para o get 10.0.0.1. As velocidades que eu vou aplicar. Então o meu link aqui está em torno de 11.5. Eu vou mostrar ele sem QoS depois que eu aplicar o QoS com 10 megabits. Ele vai roubar, né? Então meu default não vai passar de 10 MB, vai ficar em 11. Na fila 10 eu vou colocar 100 kbits, chegando a 300. Na fila 2, 600 a 1 MB. Na fila 3, 2 MB a 4 MB. E na fila 5, 5 MB a 10 MB, que vai ser a default, inclusive, tá ok? Então aqui eu já tenho alguns valores rodando. Então aqui é o iptraf rodando no meu firewall. Aqui é o meu cliente.
E aqui é meu servidor. Meu servidor, meu firewall, né, de fato, né? Deixa eu pegar aqui um link para download. Só um minutinho aí. Deixa eu ver. Vou fazer download aqui. Debian ISO. Vou fazer o download aqui de uma interface de um DVD. i386. Só para ter bastante item para copiar. Então nesse momento aqui a minha TH0, que é a minha interface de NAT, está trabalhando com 23 a 20, né? Eu vou rodar aqui um wget para fazer download aqui desse cara aí. Então a minha velocidade vai aumentando, né? Então chegou aqui a 1000 kbps, 17.000. Até passou um pouquinho aqui, né? 20.000 kbps por segundo, né? Enquanto aqui a minha interface de fato, né, trabalha o nosso caso, eu tenho que ver a interface aqui, ó, gente. Não essa daqui, desculpa, essa daqui, que é TH0, onde eu vou estar criando aí o meu QoS. Trabalha a 1.23 megabytes. Se eu pegar o cálculo aqui, vamos fazer um cálculo rapidinho, né? Então 211 kbps vezes 8, né? Vai dar mais ou menos aí 1.6. Aqui eu tenho quanto? 7.000, desculpa, ao contrário, né? 10.916 kbps dividido por 8. Vai dar mais ou menos 1.3 mega nesse lado aqui, né? E aqui se eu multiplicar vai ter que vir esse valor aqui, ok? Então vamos rodar aqui as nossas configurações, né? Primeira coisa que eu vou criar a minha QDisk principal. Na minha interface TH1, ela vai ser Handley 1.0, HTB, e default vai ser a minha 40, né? Que eu tinha falado, eu acho. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. TCQDisk. TCQDisk add dev eth1 handle 1.0 htf default 40. Correto. O que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver. ifconfig th0 -n. Tá corretinho. TCQDisk add dev eth1 handle 1.0 htb default 40. TCQDisk show. Por padrão ele já vem com uma. Ele já vem com uma padrão que é FIFO, né? First in, first out. Eu não sei porque ele não está funcionando aqui. Vou copiar e colar aqui. Eu já tenho ele pronto aqui, né? Mais fácil, né? Facilitar um pouco a vida. Deixa eu ver o que está vendo errado. ETH0. Não. ETH1. Deixa eu remover isso daí então. Del. Então add ETH1. E agora deixa eu ver o que estava errado em relação à minha anterior. Ah, esqueci de colocar o root handler, né? Então faltou esse root aqui e formar que é a minha principal. Eu posso visualizar agora QDisk show. Então ele já colocou uma entrada aqui HTB,
na interface TH1, tá? E o default aqui é 40. RM Debian ISO, porque ele já deve ter lotado o meu disco. Enquanto ele deleta aqui, vamos criar agora a classe principal, né? TC class add dev eth1 também. Eu vou colocar aqui o parent, vai ser 1.0, class id 1.1, htb, acho que ele já deletou aqui. Veja o que vai acontecer aqui, eu vou dar um wget, deixa ele voltar aqui, começar a navegar. Ele vai chegar aos os valores dele de 11. E eu vou dar um rate aqui menor. $10.000. 10 mbits. Ok? Aqui não tem vínculo ainda nenhuma. Ainda não criei nenhum vínculo, né, das minhas regras, né, diretamente com as classes, né? Agora que eu vou estar criando minhas classes. A primeira classe que eu vou criar vai ser a um ponto 10, que eu falei que ia ser 100 kbits, né? Chegando aí no máximo a 300 kbits. Parent, tá errado. Vou criar uma nova, tc class add dev eth1, parent 1.1 também. O nome dela vai ser 1.20, htb. Velocidade dela vai ser de 600 kbits. E a velocidade máxima de 3.000, coloquei aqui. Eu vou botar menos aqui, só 1.000. 1.000 kbits, 1 mega. Vou colocar mais uma classe, a terceira. .30. Rate vai ser agora de 2 megas. Com seio de 4 megas. O que eu fiz errado aqui? HTB, faltou HTB. E por fim, a minha interface padrão 1.40 HTB, rate de 5 mega, com seio de no máximo 10 megabits. Que a velocidade já caiu, né? Que ele já está sendo filtrado automaticamente, né? Pelas minhas regras, né? Por default ele deveria estar passando aqui nessa regra, né? Chegando aí a uma velocidade mais alta. Que eu estou achando muito pouco aqui também. 116K. Então ele está chegando aqui a... Eu botei 10 mega, né? 10 mega, ele deveria estar chegando a 10 mega aqui. Bom, vamos fazer uma filtragem para a gente ver aqui, né? Primeiro, por onde ele está passando? Eu vou dar uma ampliada nisso aqui. Eu tenho um outro aqui, deixa eu ver. Por onde ele está passando aqui, né? Ele está passando na classe 1.20. Estranho. Deixa eu ver se eu tenho já alguma regra pronta, né? Porque, porra, já tem algumas regras prontas. Deixa eu dar um flush aqui na tabela Mango.
Agora vamos dar para a gente olhar aqui. Ele vai ter que voltar a velocidade dele padrão. É que eu estava com algumas regras já prontas, ele acabou. Então eu estou com 10 MB aqui, que seria o que eu queria, né? Pode ver que ele desceu um pouquinho, não está chegando mais a 20 e pouco, né? Porque eu limitei bastante aí Só do fato de eu limitar a largura de banda, então ele não vai chegar aos 12, 15 que estava chegando aqui, né? Vai ficar sempre limitado aí a 10 mil. Então eu vou criar a primeira regra. Vou passar por cada um deles, né? Para a gente visualizar o que está acontecendo. Então iptbus menos tmango, menos a forward. Eu vou usar como destino a própria máquina 10002. Opa, destino, né? Porque está voltando esse tráfego para ele. Menos j classify. Menos set class. E aí eu vou informar qual classe que eu quero que ele envie. Eu quero que ele envie para a classe 1.10, que é a primeira. Automaticamente ele tem que cair para 300 kbit. Então tá aí, ó. Automaticamente 314 kbit, né? Se eu pegar aqui o 300, cadê a calculadora? 326 dividido por 8, vai dar mais ou menos aí, ó, 1 kbytes que está rodando. Ok? Então conseguimos visualizar realmente o que acontece. Vamos mudar aqui, eu vou estar mudando essa regra para ele atravessar agora o 20. Aumentar um pouquinho aí para, no máximo, 600. De 300 a 600. Né? De 600 a 1000, né? Se eu não me engano. Vamos ver em qual classe que ele está passando. Eu devo estar passando na classe 20 e está aqui na classe 20. A classe default também está rodando porque tem DNS, tem outras coisas também, né? Mas eu tenho minha própria máquina passando, outras máquinas passando aqui, né? Mas ele chegou aqui até passou um pouquinho, né? Tem que parar aqui no 1043. Então ele vai flutuar aí de 600 a 1000 conforme, né, a utilização da banda aí, né? Tem 16 kbytes aqui. Vamos fazer novamente a troca. Agora eu vou colocar 1.30. Então ele vai mudar novamente. Agora a velocidade tem que chegar de 2 megas a 4 megas. Então já megabits, né? Então tá aí, ó, 4.000 e já aumentou também a velocidade a 465 kbytes. E por fim vou usar o set classify para 40, que é a default, né? Então agora ele vai ter que chegar a 10.000 aí, que é o que foi limitado aí no máximo para ele. Às vezes demora um pouquinho para ele mostrar, mas aqui ele já está mostrando, né? Já chegou a 1.12 e aqui já chegou a 10.000. Ok? Esse comando que eu dei aqui, eu dei um watch, né, para ele ficar rodando. Esse comando aqui, ó, tc-s, que te traz detalhes aqui dessa do que tá por onde está passando, né? Nesse momento tem que estar passando só pela classe principal e por aqui pela 40, né? Então eu dei um ts-s para ele mostrar aí as classes, né, no show. Vamos só alguns comandinhos para a gente ver, né? O TC ele pode usar o show, na verdade TC class. Você tem as opções aqui, tem várias, né? Tem o add para adicionar, o del para deletar, o show para exibir. A opção "-s" traz detalhes, né? Então tá aí as opções, eu mostrando aí para vocês. Então, novamente, só para fixar, cria a fila principal, cria a classe principal, depois as classes auxiliares com os links e por fim vincula através do iptbus os pacotes aos
as classes, né? As classes que têm o controle da banda. Aqui eu utilizei na prática um IP de destino só para a gente ver realmente ele se alterando em real time, mas você poderia estar trabalhando diretamente aí também com os protocolos, que é o que mais comum aí. Novamente lembrando, eu fiz um post, né, lá no blog. Existe um arquivo chamado QoS.sh. Deixa eu ver se é isso mesmo o nome dele. Inclusive ele está aqui. QoS2.sh. Então eu tenho esse QoS que vocês podem estar baixando lá. Você tem uma velocidade aqui, você tem que alterar conforme a velocidade de vocês. Aí dividi o link em alguns valores, 1024, 512 o valor total. Falei que aqui a default é a 90. Então a default aqui é que tem a velocidade máxima. Né? E quebrei aqui, depois ainda criei mais algumas, usei um outro protocolo SQF, que é para fazer, né, subclasses entre elas, né? Faz com que as files sejam divididas por igual entre elas ali na mesma classe. Né? Mas até aqui já dividiria para você. Aí basta você, de fato, setar aqui as classes que você quer usar. Né? 1.20, aqui tem porta Proteus, por exemplo, já tem alguma coisa pronta. Né? 1.30 e a default é a 90. Aí você decide, né, qual link vai usar mais e qual a velocidade que vocês vão usar. Né? Já está prontinho, é só você alterar, dar um start, um stop, restart, né? Bem simples aí, eu vou deixar lá para você fazer o download, ok? Como eu disse, essa aula faz parte aí do curso de FAR, né? Se vocês tiverem interesse, né, vocês podem estar adquirindo aí o curso de FAR, onde eu vou estar abordando a aula de QoS é só essa mesmo, não está abordando mais nenhuma outra aula, mas aí você tem toda a parte de ptables, né, que vai desde a filter NAT Mango, trabalhando com log, com várias opções aí, inclusive módulos adicionais, proxy e VPN, tá legal? Então vamos ficar por aqui, um abraço e até a próxima.